o artigo 12 do Código do Consumidor estabeleceu também responsabilidade objetiva para todos os fornecedores de produtos. Diz lá o artigo 12. O fabricante, o produtor, o consumidor nacional ou estrangeiro e o importador respondem independentemente da existência de culpa, essa expressão aí, tá vendo? Independentemente da existência de culpa, exatamente para afastar aquela... Não é mais o artigo 159, não. Agora é aqui. Independentemente da existência de culpa, pelos danos causados por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, etc, etc. Um passo vigoroso. E é por isso que, a partir do Código Consumidor, o número de ações de responsabilidade civil contra os fornecedores por dano decorrente do produto subiram em quantidade enorme, porque não precisa mais discutir culpa. E isso fez com que até a própria autoridade tomasse consciência da sua responsabilidade, não só de controlar melhor a qualidade dos produtos, mas também de fazer com que o fornecedor responda. Vejam agora, vocês estão acompanhando no jornal, né, o problema que houve aí com uma certa marca de silicone. Não só as vítimas têm agora o direito de pleitear uma indenização por dano material, moral ao fabricante por defeito do produto, independentemente de culpa, mas a própria autoridade está exigindo que planos de saúde, etc., façam a substituição. Essa é a relevância que tem hoje a responsabilidade civil. Mas o Código do Consumidor não ficou apenas no artigo 12, porque além do problema do produto, nós temos também um serviço. E o artigo 14 do Código do Consumidor também estabeleceu responsabilidade objetiva para o fornecedor de serviço. Quem é fornecedor de serviço? Transporte, luz, gás, telefonia, etc. Que diz o artigo 14 do Código do Consumidor? O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, mais uma vez, afastando a cláusula que exige culpa, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como informações insuficientes, etc. Vale dizer, e aí o nosso Código Consumidor foi até além de outras legislações de outros países, mesmo nos países europeus, e até alguns estados americanos ainda não se admite responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, só pelo fato do produto. Mas o nosso código foi corajoso, foi além. E estabeleceu também responsabilidade objetiva, né, pelo fato do serviço. E é por isso que hoje nós resolvemos questões que seriam insolúveis pelo direito anterior, pela cláusula do artigo 159 do Código Civil, do anterior de 16, resolvemos com certa dificuldade. Eu me lembro, ainda como magistrado, como juiz, um caso que para quem estava enfrentando ele era preocupante. Um senhor vendeu a sua casinha, vendeu a sua casinha e colocou dinheiro na poupança enquanto procurava outro imóvel para comprar. Aí um dia, acho que ele encontrou o imóvel, foi ver o seu saldo, zero. Ué, cadê meu dinheiro? Tomou o Doril, sumiu. Essa aí. E agora? A Caixa Econômica do dinheiro não tem nada a ver com isso, o problema é seu. Mas como seu? Eu botei o dinheiro no lugar que era mais seguro possível. Não tinha deixado embaixo do colchão, botei no banco. E o dinheiro sumiu e agora... O problema é meu, eu não sofri assalto, não sofri estelionato, não sofri furto. E agora não vou ter meu dinheiro de volta? Pelo direito anterior, vocês vejam, se ainda vigorasse na relação de consumo o artigo 159, eu digo sempre, esse cidadão ferrato est. Não tinha solução para ele. Ele nunca ia provar a culpa de ninguém. Você vai falar em culpa do banco? Não. Um estelionatário que entrou lá e conseguiu, né, fraudar o sistema. Mas o problema não é do consumidor. O problema é do
fornecedor de serviço. Quem é o fornecedor de serviço? O banco. Qual o serviço que ele ofereceu? Bota o teu dinheiro aqui na poupança que eu garanto. Ofereço segurança. E o dinheiro sumiu, então o defeito do serviço é dele. Ele tem que responder independentemente de culpa. Isto é, não prestou o serviço adequado, serviço com defeito, indeniza independentemente de culpa. Está vendo que notável evolução que aconteceu? Bem, meus amigos, estávamos aí, já estamos no final do século XX, vejam que essa evolução foi durante todo o século XX. Estávamos aí no final do século XX, mas o Código Civil 16 continuava. E esse Código Civil mantinha aquela cláusula de responsabilidade subjetiva ainda quase que inalterável. Era uma espécie assim de ícone. Vocês sabem que quem fez o nosso projeto de Código Civil 16 foi o grande jurista Clóvis Bevilacqua, mas ele fez no final do século XIX, quando ainda estavam surgindo as primeiras locomotivas, a Maria Fumaça. Então, muita coisa não podia estar previsto no Código, e foi previsto com base naquela época. Mas, 100 anos depois, o mundo era outro. Mas continuava lá a responsabilidade civil subjetiva, a cláusula inalterável, etc. E é por isso que o Código Civil de 2002, você já sabe que temos um Código Civil a partir de 2002, e Justiça já fez um código excelente. Houve muita crítica inicialmente, mas um código excelente. E o Código Civil de 2002, o que fez? O Código Civil de 2002 não fez nenhuma revolução com relação à responsabilidade civil, porque vocês viram que essa revolução foi sendo feita ao longo do século XX. A Constituição de 88, Código Consumidor, e eu não mencionei todos, houve outras leis especiais que foram estabelecendo responsabilidade objetiva fora do Código Civil, a látera do Código Civil 16, porque não podia mexer naquele código, porque ele era santo, né? Mas quando veio esse novo Código Civil de 2002, embora ele não fizesse nenhuma revolução, ele procurou vamos dizer, situar em face da nova realidade. Como tudo já tinha mudado, então o Código Civil de 2002 também se atualizou no que diz respeito à responsabilidade civil. E temos hoje no Código Civil de 2002 um sistema bastante atualizado. Primeiro, o que fez o Código? O Código Civil de 2002, como não podia deixar de ser, manteve a cláusula de responsabilidade civil subjetiva. E isto vocês encontram no artigo, conjugando o artigo 927 com o artigo 186. O artigo 927 do Código Civil diz que aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Então, quem causa dano ilícito tem que reparar o dano. Mas o que é ato ilícito? Então, se observam que o próprio dispositivo, o 927, faz referência, remissão expressa a dois outros artigos, e um deles é o 186. Nesse artigo 186, nós vamos encontrar quase que ipsis literis aquilo que estava no artigo 159, a consul do Código Civil 16. Aquele que por ação, omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, causar dano a outro, ainda que exclusivamente dano moral, comete ato ilícito. Vale dizer, continuamos a ter responsabilidade subjetiva? Sim. Não quero que ninguém pense que o professor Cavalieri disse que agora não tem mais responsabilidade subjetiva, é tudo objetivo. Não, temos responsabilidade subjetiva. Está aí previsto nessa cláusula. Só que a responsabilidade subjetiva não é mais a consul. A responsabilidade subjetiva não tem mais o campo de extensão que tinha lá no artigo 159 do Código Civil. O que nós temos agora? O próprio Código Civil de 2002, além dessa cláusula de responsabilidade subjetiva, ele tem 3 cláusulas gerais de responsabilidade objetiva. 3 cláusulas gerais de responsabilidade objetiva. Então, cláusula geral, também você já está familiarizado com essa expressão, é uma norma jurídica de grande amplitude, de texto bastante, assim, elástico. É uma espécie assim, de moldura jurídica, dentro da qual caberá ao juiz pintar o quadro, mas respeitando a moldura jurídica.
Bem, o melhor exemplo de cláusula geral era exatamente aquele do 159, cabia tudo lá, não é certo? Agora, nós temos 3 cláusulas gerais de responsabilidade objetiva, quer dizer, sem culpa. A primeira delas está no artigo 927, combinado com 187. Esse artigo 187, os senhores anotem para aprofundarem o estudo, é uma das grandes inovações do Código Civil de 2002, porque ele estabeleceu como ato ilícito o abuso do direito. Diz lá o artigo 187, também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé e pelos bons costumes. Não há dúvida que aqui o nosso código adotou a teoria objetiva com relação ao abuso do direito. Não obstante havia uma corrente subjetiva, mas o código adotou aí a corrente objetiva. Quer dizer, qualquer titular de direito, e aí uma cláusula tão ampla que aplica-se a todo e qualquer direito, mesmo no que diz respeito ao direito de família, por exemplo, pais com relação aos filhos, né? Patrão com relação ao empregado, vizinho com relação ao outro, qualquer titular de um direito que exceder nos limites do exercício de direito, seu ato deixa de ser lícito e passa a ser ilícito. E se, ao fazer isso, causar um dano a outrem, vai ter que indenizar. Até, por exemplo, né, a disciplina dos pais com relação aos filhos não pode exceder a determinados limites. Quais são os limites? Ali diz os limites impostos pelo fim econômico e social, pela boa-fé, pelos bons costumes, que são, vamos dizer assim, conceitos jurídicos indeterminados e que permitem fazer uma ampla aplicação desse dispositivo. A segunda cláusula geral de responsabilidade objetiva, e essa de uma amplitude imensa, está no artigo 927, parágrafo único. É também uma inovação do Código Civil de 2002. Diz o parágrafo único do artigo 927. Atentem para o texto. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa. Por que o Código fez isso, independente de culpa? Para dizer, isso aqui é responsabilidade objetiva. Isso aqui não está mais, né, na cláusula da responsabilidade subjetiva. Independentemente de culpa. Nos casos especificados em lei. O que quer dizer essa expressão, nos casos especificados em lei? O Código está dizendo que, não obstante, ele está estabelecendo agora uma nova cláusula, todavia, aqueles casos que já estavam previstos em lei anterior permaneciam, como Código Consumidor, como aquilo que estava na Constituição. Realmente o Código Civil não podia mudar o que estava na Constituição. Mas vem agora, então, a parte que caracteriza a cláusula geral. Haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade, olha aí, normalmente desenvolvida pelo autor do dano, implicar por sua natureza risco para os direitos do outrem. Essa cláusula, pela sua redação, ainda hoje, 10 anos depois da vigência do Código, cria bastante divergência. Os autores ainda discutem sobre a sua verdadeira interpretação, e nunca vai ter uma única interpretação, mas, no meu entender, temos aí uma cláusula amplíssima de responsabilidade objetiva. A partir do Código, todo aquele, principalmente que exerce uma atividade não é uma mera ação ou omissão, mas uma atividade contínua, permanente, normalmente serviço, uma atividade de risco, uma atividade que cria risco para outra, risco inerente, se causar um dano, tem que indenizar independentemente de culpa. Eis uma cláusula de ampla amplitude e que tem sido apresentada pelos autores até como uma nova visão de responsabilidade civil. Não chego a tanto, mas temos aí uma cláusula de muita relevância, de muita aplicação nos dias atuais. E, finalmente, no Código Civil, nós temos ainda o artigo 931. Artigo 931
estabelece a responsabilidade empresarial. 927, parágrafo único, atividade e risco, responsabilidade pela atividade e risco. 931, atividade empresarial. Ressalvado outros casos previstos em lei especial, os empresários, olha aí, a quem se destina essa norma? Empresários. Por isso que é responsabilidade empresarial. Os empresários individuais e as empresas respondem independentemente de culpa, a dúvida que é a responsabilidade objetiva, pelos danos causados pelos produtos postos em circulação. Então, além da responsabilidade pela atividade de risco, temos também no Código Civil de 2002 uma cláusula geral para o empresário com relação ao dano causado pelos seus produtos. Uma outra cláusula geral. E aí surge naturalmente essa indagação. Professor, mas se já tínhamos no Código do Consumidor, né, uma cláusula geral de responsabilidade pela prestação do serviço com defeito, e se já tínhamos no Código do Consumidor uma cláusula geral de responsabilidade pelo fato do produto, artigo 12, por que termos algo idêntico no Código Civil de 16, no Código Civil de 2002, perdão? E aí é que vamos, aquilo que eu quero mostrar para vocês, é que nós temos agora um sistema complexo de responsabilidade civil. Sistema complexo de responsabilidade civil que reflete a nossa sociedade. Comecei mostrando para vocês que nós tínhamos no Código Civil 16 uma única cláusula, 159, a Consul, tudo que havia na Consul. E hoje nós temos um sistema de responsabilidade civil complexo, que começa na Constituição, mostrei para vocês que temos áreas da responsabilidade civil disciplinadas na Constituição, passa por leis especiais e termina lá no Código Civil. Como é que nós vamos harmonizar isso? Daí a importância, a necessidade hoje de estudar a responsabilidade civil. No meu tempo não precisava estudar. Hoje precisa, porque o juiz não pode, o juiz, o profissional de direito, seja ele quem for, não pode decidir pelo jeitão. Tem que ser técnico, tem que escolher a regra que vai ser aplicada. E aí está, por exemplo, esse problema de relação entre Código Consumidor, Código Civil e Constituição. Eu trago, para ilustrar vocês esse caso, né, um caso real, para ver como hoje o profissional do direito tem que conhecer o sistema. Aqui, ó, Globo, de 15 de 12 de 2008, lá no Rio de Janeiro, de onde eu venho, tem acontecido muitos fatos, né, dolorosos. Agora mesmo desabaram 3 edifícios lá. Quem vai responder por isso? Algum tempo atrás, lá pertinho de onde eu trabalho, o Tribunal de Contas, explodiu um restaurante, matou a pessoa. Quem vai responder por isso? Do outro lado, um parque de diversão, imagina, lá funcionando não sei quanto tempo, um carrinho daqueles de brinquedos cai de lá e fere e mata pessoas. Quem responde por isso? Vocês estão vendo aí que bueiros, de vez em quando, explodem. E, quer dizer, acidente atrás de acidente. Mas isso não é o mínimo. Se vocês entrarem num juizado especial, ou numa ação, numa vara civil qualquer, vão ver que mais de 70% das ações que hoje chegam ao judiciário envolvem responsabilidade civil. E nessa complexidade. Então, esse exemplo só para mostrar, né, a complexidade do sistema. Adolescente morre eletrocutado ao encostar em poste durante a chuva. Um garoto de 12 anos, chamava Jefferson, estava jogando futebol com os amigos, né, lá numa praça, num dia de chuva, e de repente encostou num poste, pum, morreu eletrocutado. E aí? Os pais dele, Jefferson, querem uma indenização, até por dano moral, e até pessoas humildes têm até indenização pela futura e possibilidade de manutenção deles próprios. De quem eles vão pedir essa indenização? Ninguém matou Jefferson, ninguém. Foi um poste encostou e fulminou. Aí você vai ter o diálogo das fontes, dos vários. Se fosse no Código Civil 16, na época da Consul, Ferrato Oeste. Culpa de quem?
Não haveria como provar a culpa de ninguém. Mas hoje nós temos um sistema atualizado. Então aí você vai ter que verificar em qual disposição você vai enquadrar. Poderíamos enquadrar esse fato no Código do Consumidor? Isto é, encostou num poste, foi eletrocutado. Poderia pensar sim, porque quem explora a energia elétrica, né, está, de certa maneira, prestando um serviço, mas só que o consumidor, só que o Jefferson naquele momento não era consumidor. O consumidor é o destinatário final de um produto. Se o fato acontecesse na casa de Jefferson tal, poderia ser. Então não vai aplicar o artigo 12 do Código do Consumidor, aliás, o artigo 14, fato do serviço, porque não há relação de consumo. Poderíamos aplicar agora temos 927, parágrafo único do Código Civil, que estabelece uma responsabilidade, né, objetiva pelo risco da atividade. Não há dúvida que a Light é a empresa que explora energia elétrica no Rio, não sei aqui em São Paulo qual é, mas a Light é que explora. Não há dúvida que ela explora uma atividade de risco. Mas, indago, se não há outra norma mais especial para ser aplicada. E aí vamos nos lembrar que lá na Constituição, no artigo 37, parágrafo 6º, você lembra que nós lemos essa norma? A Constituição, no artigo 37, parágrafo 6º, estendeu aos prestadores de serviços públicos responsabilidade objetiva tal qual do Estado, pelos danos que vierem a causar. Se eu tenho uma norma hierarquicamente superior, que é constitucional, é essa que deve prevalecer. Então, nesse caso, para fazer uma correta e justa aplicação, devemos enquadrar o caso no artigo 37, parágrafo 6º, que é a norma constitucional. E vamos enquadrar no consumidor quando houver relação de consumo. E vamos enquadrar, eventualmente, no 927, parágrafo 1 do Código Civil, se não houver nem relação de consumo e nem haver norma constitucional. De tal maneira que o sistema hoje é abrangente, o sistema hoje abarca todas as situações. E é por isso que eu te recomendo, animo, né, o estudo da responsabilidade civil. Primeiro, porque ele é empolgante. Ele envolve praticamente todo o sistema do direito. E para dominar o sistema da responsabilidade civil, temos que ter uma visão global do direito. Segundo, que é um tema, uma área do direito de grande aplicação prática para o profissional do direito, em qualquer área que ele atua, desde advogado até magistrado. Estamos constantemente, diariamente, tendo que enfrentar situações, e algumas bastante complexas, com relação à responsabilidade civil no século atual. E eu termino com essa esse pensamento de Josserand. Josserand foi um grande jurista francês. Ele foi um dos primeiros a atuar nessa revisão da responsabilidade civil, Josserand, Saleiles, Ripper e outros, e ele fez uma conferência na Universidade de Lisboa em 1930, e ele terminou com essas palavras, que é nada mais, nada menos do que uma visão profética do Josserand. Ele dizia: a responsabilidade civil continuará dominando todo o direito das obrigações. Sempre a responsabilidade civil dominou o direito das obrigações. Toda a vida em sociedade, aí que ele avançou, que responsabilidade civil hoje domina a vida em sociedade, tudo acaba em responsabilidade civil. Qualquer área do direito acaba em responsabilidade civil. E ele continua: é e será a grande sentinela do direito civil mundial. Eu gosto dessa imagem, sentinela. Não sei se hoje ainda não se vê tanto, mas antigamente você passava na porta do quartel, tinha lá um soldado, né, com um fuzil na mão, era a sentinela. Aí é para... Pois a sentinela da sociedade é a responsabilidade civil. Sua história é a história do triunfo, da jurisprudência e também da doutrina. E mais geralmente o triunfo do espírito e do senso jurídico. Obrigado pela atenção. E espero que você se dedique ao estudo dessa disciplina fantástica que é a responsabilidade civil.